volta pra Terra-média e durante essa volta a primeira pergunta que eu fiz pra mim mesma foi a seguinte: por que diabos eu duvidei do Prime Video? Brincadeira, essa foi a segunda pergunta. A primeira dúvida foi com relação a esse senhorzinho misterioso. Quem será esse senhorzinho? E será que as grandes apostas do público estão corretas? Ou, na verdade, não tem nada a ver com as grandes teorias que estão rolando por aí? Eu, particularmente, acho que o grande personagem que as pessoas estão teorizando tá errado, e eu vou contar pra vocês o porquê. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Uma Geek Me Disse. E antes de começar esse vídeo explicando sobre quem é esse senhorzinho misterioso, eu vou pedir pra vocês não se esquecerem de se inscreverem no canal, curtirem o vídeo e depois darem uma olhada na Uma Geek Me Disse nas outras redes sociais. Eu também estou presente lá no TikTok e também no Instagram. Sem mais delongas, vamos destrinchar o caso do velhinho suspeito. Durante o primeiro episódio de Anéis de Poder, nós somos introduzidos ao Homem Meteoro, é assim que eu vou chamá-lo, tá? Um cara que chega literalmente num meteoro, chamando uma atenção desgraçada e trazendo alguns pontos interessantes com ele. Um deles é as coisas meio que apodrecendo e dando errado com a presença dele, e também o fogo que não queima. Esses são dois elementos que eu faço questão de citar aqui. Eu vou dar uma lembrança aqui caso vocês tenham esquecido desses dois elementos. Assim que o meteoro passa, o Gil-galad, ele segura uma folha na mão e a folha meio que tá apodrecendo, parece que ela tá sangrando. Além disso, apesar da fissura do Homem Meteoro com os vagalumes, a gente percebe que no segundo episódio, quando ele consegue o que ele quer com os vagalumes, né, ele instrui os vagalumes e tal, assim que ele consegue o que ele precisa, os vagalumes morrem. Então a gente já começa a ver um padrão das coisas apodrecendo ou morrendo na presença dele, ou na verdade só causando caos mesmo, como a gente viu no episódio. O pai da Nori, ele dá um tropeção, ele torce o pé, e a gente percebe pela composição da cena que essa torcida tá diretamente ligada com a existência do Homem Meteoro. Então ele veio pra atacar o terror, aparentemente. E tá todo mundo achando, teorizando que é um cara bonzinho. O outro ponto que chama bastante atenção é o fogo que não queima. A Nori, ela chega perto dele assim que o meteoro cai e ela comenta que o fogo não tá queimando, o fogo tá frio. Quem lembra da trilogia Senhor dos Anéis, né? O fogo não queima. Essas duas informações são bem valiosas porque eu vou falar futuramente nesse vídeo, então guardem elas na cachola. Então, vamos trazer pra esse vídeo qual é a grande aposta da galera, qual é a grande teoria sobre quem esse senhorzinho é. Pelo que eu tô lendo por aí, isso foi uma coisa que eu senti também de cara quando eu vi, é que o senhorzinho seja um mago. Então, os magos que a gente tem bastante familiaridade: Saruman, Gandalf e Radagast. Sendo o nome mais citado dos três, o Gandalf, como possível identidade para esse homem misterioso. Isso faz sentido? Bom, olhando de primeiro plano, sem ser muito racional, sem pensar muito no assunto, pode ser que sim. Fissurado em luzes, indo atrás dos vagalumes. Sabemos que o Gandalf é um grande fã de fogos de artifício. Caiu do céu como uma estrela e procura outras estrelas. O Gandalf é um personagem muito associado ao fogo. Ele chegou por um meteoro, esse personagem. Isso sem falar das características básicas, né? Autopacas, barba grisalha, cabelo grisalho. E só reiterando um ponto aqui, o Tolkien, ele descaradamente associa o Gandalf ao fogo. Em vários momentos diferentes existe essa associação do Gandalf com o fogo. Então, culminado com esse fator de que a chegada desse personagem envolveu muito fogo, e também com a aparência que é bem semelhante à de um mago, isso tudo nos leva a crer que esse personagem é o nosso doce querido Gandalf. Só por conta disso eu já afirmo com toda a minha certeza que não é o Gandalf. Existe um conceito chamado Red Herring, que ele é muito usado nas produções. Esse conceito envolve entregar uma pista falsa para causar uma distração ou uma confusão no telespectador. Isso quer dizer, ele quer que você, como telespectador, desvie a sua atenção do assunto mais importante, visando te levar para uma conclusão falsa. Todas as pistas de Anéis de Poder nos levam a crer que o personagem é o Gandalf. Esse recurso serve justamente pra você crer nisso quando, pá, na verdade é uma distração e nem de longe esse personagem é o Gandalf. Nesse sentido, eu trago pra vocês quem esse senhorzinho é. Sim, senhores, de herói
mago do bem, queridinho da galera, ele vai pro vilão da porra toda. Esse personagem não é nada mais, nada menos do que o Sauron. Misericórdia, galera, mas por quê? Bom, já começamos pelo fato de que, cronologicamente falando, não tem como ser o Gandalf. O Gandalf chega na Terra-média na Terceira Era, milênios depois do que tá acontecendo nessa série, que se passa na Segunda Era. E eu, particularmente, não acho que a Anéis de Poder vai querer brincar com viagem no tempo, ou diferenças temporais entre os núcleos que a gente tá vendo. Tipo, os anões estão passando em tal tempo e os elfos em tal tempo. Eu não acho que a Anéis de Poder vai querer brincar com isso. Ou seja, não faz sentido ser o Gandalf, sendo que estamos vendo acontecimentos da Segunda Era e ele só é introduzido na Terra-média na Terceira Era. Beleza, mas por que o Sauron? E aí eu te explico. Na obra original, o que rola? Após a derrota do Morgoth na Primeira Era, o Sauron é forçado a reconstruir o seu poder e exército, e depois ele volta com tudo pra executar os planos na Terra-média. Na escrita do Tolkien, ele volta como Anatar, que é o Senhor dos Presentes. E ele engana os elfos pra forjar os Anéis de Poder. Que vocês sabem, é meio que o nome da série. Então eu imagino que isso seja bem relevante pra acontecer durante a série. O que a gente viu, o meteoro caindo, é provavelmente o seu retorno. E nisso já dá pra sentir a vibe Senhor dos Presentes. Fazendo amizade com os pés peludos, chegando na vibes Gandalf, pra todo mundo que tá assistindo também achar que ele é um senhorzinho do bem, enganar a galera toda. Então assim, tá todo mundo achando que ele é um velhinho do bem, quando na verdade, assim como na obra original, ele tá enganando todo mundo. Ele tá fazendo todo mundo de trouxa, tanto na história fictícia como na história real aqui. E enquanto ele se faz de bonzinho, ele é o bad boy da história, entendeu? Além disso, 3 outros pontos que me fazem crer que seja o Sauron. O formato do meteoro quando ele cai é bem parecido com aquele formato que a Galadriel tá mais do que bitolada, que é o símbolo do retorno do Sauron. Também nós temos aqueles 2 outros fatos que eu falei no começo do vídeo pra vocês guardarem na cachola, lembra? As coisas morrendo, apodrecendo e até mesmo se ferrando, como é o caso do pai da Nori. E também o fogo que não queima. Na minha opinião, seria bem legal introduzir o Sauron dessa forma, porque de certa forma seria uma quebra de expectativa para os telespectadores que não estão imaginando e estão teorizando que é o Gandalf. Imagina o plot twist, você tá achando que é o Gandalf, o cara do bem, e na verdade é o vilão, o grande vilão de toda a série. Mas ainda há elementos que fazem eu questionar minha própria teoria. Na obra original, o que rola? Como eu disse, depois da derrota do Morgoth na Primeira Era, o Sauron é obrigado a meio que recriar o exército, reconstruir o poder, só que ele faz isso de forma discreta. Ele não quer criar um alarde. Então assim, retornar pra Terra-média via uma bola de fogo literal não me parece muito discreto. Essa questão de ter perdido a memória, a gente vê que o senhor perdeu a memória, não me parece muito Sauron vibes, não. Então, tendo isso em vista, eu fui procurar outras teorias e opiniões das pessoas. A gente tem muitos nomes sendo citados por aí. Eu vou citar alguns deles pra vocês. Esse senhorzinho pode ser um dos magos azuis, 2 magos que foram enviados pra lutar contra o Sauron. Eles tinham sido inseridos na Terceira Era, mas o Tolkien meio que readaptou e realocou eles pra Segunda Era. A nudez e os lapsos de memória na chegada combinam muito com a chegada dos Magos Azuis. Então essa chegada do Homem Meteoro e dos Magos Azuis é bem semelhante. Outro nome que foi citado foi o de Tilion, que é um Maiar um pouco inferior. Também foi citado o nome de Glorfindel, que seria... Mano, seria irado ver o Glorfindel, mas eu não acho que é o caso de ser esse personagem. Glorfindel, ele foi um elfo fodástico que morreu na Primeira Era lutando com um Balrog. E ele é trazido de volta como um emissário dos Valar. Acho que isso é bem improvável, porque o Homem Meteoro realmente parece um homem. Ele não tem muita vibe graciosa dos elfos. Mas sei lá, o Glorfindel é um personagem que super merecia estar em Anéis de Poder. Então, de certa forma, eu espero que ele apareça, mas não acho que é esse cara não. Por fim, a última teoria que eu li por aí, e agora metade dos leitores vai chorar e a outra metade vai comemorar. Existe a vertente que acha que esse personagem é o Tom Bombadil. Pra quem não sabe quem é Tom Bombadil, ele é um personagem exclusivo dos livros e ele ficava recitando umas canções desesperadamente, sem parar no primeiro livro. Tipo, A Sociedade do Anel, esse livro é conhecido por ter uma galera que ama o Tom Bombadil e uma galera que parou de ler ou quase parou de ler porque não aguentava mais as canções desenfreadas do Tom Bombadil. Eu não chorei nem comemorei, porque pra mim essa teoria é tão improvável que eu só dei risada. Tipo, imagina aquele cara do Tom Bombadil vai começar a sair cantando por aí, recitando as poesias. Mas beleza, eu vim dividir com vocês porque vai que, né?
Bom, gente, essas foram as teorias sobre quem pode ser o velhinho misterioso de Anéis de Poder e também a quebra de expectativa pra você aí que tava achando que poderia ser o Gandalf. E na verdade agora ele pode ser simplesmente o vilão de toda a série. Espero que vocês tenham gostado, mas também quero saber qual personagem vocês acham que pode ser esse velhinho. É algum desses que eu citei? Ou na verdade, nada a ver. Ele não é um personagem conhecido, ele é um personagem original aí, que a gente ainda vai descobrir um pouco mais. Contem pra mim nos comentários as suas teorias. Fiquem ligados no canal e também no Instagram e TikTok, porque vai rolar conteúdo pra caramba de Senhor dos Anéis. E inclusive chora haters, porque vai ter vídeo, muito vídeo aqui, pra desbancar todos os comentários de haters, de que Galadriel não é guerreira, de que, nossa, a série tá seguindo um monte de coisa que não aconteceu nos livros. Beleza! Fica aí ligado que, ó, pra quem quer refutar os haters, vai ter muito vídeo aqui bom pra isso. É isso, gente. Vejo vocês nos próximos vídeos pra gente falar de Anéis de Poder e reviver um pouquinho mais dessa vibe da Terra-média.